TV7. Sete perguntas pelo Sistema TV7 com o senhor Paulo Medeiros, administrador do Templo da Boa Vontade, tá? LBV Boa Vontade, aqui em Brasília. Primeira pergunta, senhor Paulo Medeiros, queremos antes agradecer a gentileza, o convite que foi feito nessa nossa vinda aqui a Brasília, a participar dos Sete Perguntas do Sistema TV7. A primeira pergunta é a seguinte: em que ano foi iniciada a obra, da construção do Templo Ecumênico da Boa Vontade em Brasília e em que data ocorreu a sua inauguração, o ano e a data da inauguração? Só quero primeiro agradecer você, Frank, por estar aqui no Templo da Boa Vontade, esse monumento mais visitado da capital federal, e também por você gravar aí as 7 perguntas ao Templo da Paz, tá bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem. O Templo da Boa Vontade é fundado, idealizado e fundado por o presidente da LBV, José de Paiva Neto, em 1985. Ele lançou lá em Belo Horizonte, em maio de 1985, ele lançou o desafio da construção do Templo da Boa Vontade. E em 1986 ele já lançava a pedra fundamental da construção do TBV. E pronto, a partir daí deu o marco do início das obras e foi inaugurado em 1989, quando marcou 10 anos do falecimento do fundador da LBV, Alziro Zarur. Então, o Paiva Neto fez uma homenagem ao espírito eterno de Alziro Zarur, fundador da LBV, nos seus 10 anos de mundo espiritual. Então ele inaugurou o Templo da Boa Vontade. Então veja, começou em 85 com o desafio, 86 começaram as obras, em 89 este monumento da solidariedade, da espiritualidade ecumênica era inaugurado e entregue à humanidade. Que legal. Tudo bem, muito, muito bom mesmo essa curiosidade e essa resposta bem objetiva. Segunda pergunta é a seguinte: como surgiu a ideia desse templo aqui em Brasília e justamente num formato místico, esotérico, obedecendo a arquitetura e o formato da capital federal em relação a todo o projeto de Niemeyer, ou seja, a pirâmide também foi criada através de um estudo arquitetônico para obedecer justamente os traços do projeto de Brasília por Niemeyer, foi mais ou menos assim também? Exatamente, veja, até voltando aí na inauguração, o Paiva Neto inaugurou o templo em 89 com a multidão aqui nesta Praça da Paz. Eu lembro. Abrindo as portas do templo e dizendo, entra a humanidade, e a humanidade não parou de entrar no Templo da Boa Vontade, que são mais de 1 milhão de peregrinos todos os anos. E muita assistência, né? Muito. E veja, e o Templo da Boa Vontade, com as suas portas abertas, recebe a todos, indistintamente de credo, cor, religião. Aqui o importante, eu já percebi, eu já visitei algumas vezes, é a soma, é a doação, é o ato de fazer caridade, de ajudar a quem precisa. Material e espiritual. Sim, principalmente espiritual. Paiva Neto, ao inaugurar, disse, olha, aqui ninguém será importunado na hora de entrar neste templo. Mas veja, aí você tem aí uma pirâmide de 7 faces, né, Frank? Pois é, 7 faces. Diferente. E vai ao encontro aí do programa, 7 perguntas. Vai sim. São 7 faces. O 7 é mágico. É mágico. Então, é um número apocalíptico, né? Sim. Nós sabemos que é um número bíblico, apocalíptico, e é um número também da espiritualidade. Então, a pirâmide de 7 faces tem esse traço da espiritualidade, que liga a criatura ao Criador. Então, essa parte mística da pirâmide, a proposta, o arquiteto do Templo da Boa Vontade, é o R.R. Roberto, renomado arquiteto aqui de Brasília, ao estudar toda a proposta da Legião da Boa Vontade, da criação da Legião da Boa Vontade, dos escritos de Paiva Neto e de Zarur, então ele propôs, numa reunião junto com o Paiva Neto, no formato de pirâmide. O formato da pirâmide, decidir então a construção de 7 faces para revolucionar. Então trouxe uma modernidade nesta proposta. Nessa roupagem arquitetônica. Arquitetônica de 7 faces. Então ela é revolucionária em Brasília e também no Brasil. E que entra também. De 7 faces. Sim, e entra numa harmonia com os projetos do Niemeyer, da própria capital Brasília. A capital, inclusive. Complementa. Exato, inclusive os projetos místicos, porque Brasília é muito mística. Muito. Já foi criada sobre essa mística do sonho de Dom Bosco. Então, toda essa mística espiritual. E o Templo da Boa Vontade, um templo ecumênico, que então agrega a todos, num só coração, num só pensamento, numa só espiritualidade, numa crença só, que
que somos todos filhos do mesmo Pai que é Deus. Que legal. Terceira pergunta é a seguinte, sobre os fatores místicos, né? Já que estamos falando agora um pouco sobre misticismo, enfim, e esotéricos, bem como as energias, né? Enfim, a pergunta é a seguinte, o que há tanto, ou o que há de tanta energia aqui nesse templo? Olha, Paiva Neto, quando inaugurou o templo, os jornalistas perguntaram a ele, Paiva Neto, qual será a mística, né, deste templo, né? Qual será o ritual deste templo? Paiva Neto respondeu aos jornalistas dizendo, olha, este templo não terá rituais. E aí, Franco, o que aconteceu? O primeiro ritual, a primeira mística criada no templo foi a caminhada na espiral, porque essa não era a proposta inicial. Mas após a inauguração, uma senhora tirou os calçados e começou a fazer a caminhada na espiral e virou esta caminhada mística que dá ao equilíbrio ao ser humano ao fazer a caminhada pela parte escura, representando essa jornada dura, esse dia a dia nosso, os desafios, e chega no centro, tem um bronze que liga ao cristal, que é místico. O cristal é uma parte muito mística do templo. E recebe então essa clareza espiritual que vem de Deus. E volta para a parte clara já com este equilíbrio de alma, na certeza que vai vencer. Mas aí o Templo da Boa Vontade, você tem a fonte sagrada do TBV, que faz esse mesmo percurso do que faz a espiral e cai lá na fonte sagrada. Você tem a mandala, que é de cristal, que também é um ambiente muito místico. As pessoas vêm ao TBV para fazer suas orações em frente à mandala, aos pés de Jesus, representado lá na fonte, uma escultura francesa do século XVIII, em bronze, que você conheceu. E só nessa sua narrativa a gente já tem aí várias passagens de várias crenças ou religiões, ou modos também, não é isso? Porque é para agregar a todas as religiões. Então esse campo neutro, que é a boa vontade, né? Reúne a todos. Então as pessoas, ao entrar e visitar o Templo da Boa Vontade, eles observam, né, aqui no painel Evolução da Humanidade, onde tem várias figuras da religião, da ciência, da política, que ajudaram o crescimento da humanidade. Então o Paiva Neto fez constar aqui o painel Evolução da Humanidade. Vamos unir, ou nos unirmos, né? Então as pessoas se identificam, porque encontram aqui os seus objetos sagrados, escrituras sagradas. Então eles vão se encontrando no Templo da Boa Vontade, que é esse espaço ecumênico, o ecumenismo irrestrito, que ele sai do campo da religião, Frank. Ele vai no campo do esporte, no campo da ciência, da política, né? O irrestrito não é apenas religião. Que legal. Todo o campo do saber humano. Bom, a quarta pergunta ela já está praticamente respondida, porque ela é mais ou menos a seguinte: como são mantidos o templo e o seu real objetivo, uma vez que nele há todo um combo de crenças, né, em suas diferenças, como por exemplo a pintura do juízo final, a pedra mandala que você acabou de falar, o aspiral que você falou também, a pedra de cristal bruto que você também falou, né, que há no topo da pirâmide. Os sarcófagos, enfim, que tem uma simbologia, as culturas do Egito, né, as culturas egípcias. Então, enfim, como é mantido o templo com essa junção de fatores religiosos e costumes, enfim, de crenças e de culturas. Mas você já respondeu na outra pergunta, que é a busca por uma sintonia, pelo respeito e buscar sempre o lado bom numa união. Acho que é mais ou menos isso, não é isso? E o Templo da Boa Vontade, né, a primeira pergunta aqui, ele é mantido pela ajuda das pessoas que aqui o frequentam. Então nós temos pessoas que colaboram para a manutenção do Templo da Boa Vontade, são chamados, Frank, amigos do TBV. Sim. É uma campanha nacional e até fora do Brasil, as pessoas colaboram para a manutenção do Templo da Boa Vontade. E nós temos também, aqui ao lado, o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Parlamundi da LBV. Ele é um fórum de debates, é um centro de convenções e ele é o braço financeiro da manutenção do Templo da Boa Vontade. Então lá a gente tem esse centro de convenções que ajuda financeiramente ao Templo da Boa Vontade, além dos seus milhares de colaboradores que ajudam mensalmente, todos os anos, a manutenção do Templo da Boa Vontade. E as suas ações também através da LBV. Agora, o principal objetivo do templo, Paiva Neto certa vez diz, o Templo da Boa Vontade é o agasalho para o sentimento dos povos. Então, que legal. Você, no momento que quiser vir aqui, será muito bem recebido. Sim, muito legal mesmo. Parabéns. Quinta pergunta é a seguinte: cite, né, se já houve,
alguns fatos estranhos, né, ocorridos por aqui. Pode ser, por exemplo, algum fato com algum visitante que passou por aqui, ou talvez até, quem sabe, durante a construção da pirâmide, algo estranho, algo, eu diria surreal, mas sobrenatural. Já aconteceu alguma coisa estranha? Eu não diria estranha, né? Mas eu diria assim, fatores que místicos, né? Fatores... Sim, claro. Que aconteceram. Veja, a pedra de cristal já é um fator muito assim, místico, né? Um fator que as pessoas falam, né? Ao encontrar a pedra de cristal, então assim, foi um acontecimento diferente, porque próximo da inauguração do Templo da Boa Vontade, procurava-se em todos os garimpos do Brasil uma pedra que pudesse ser colocada no pináculo do Templo da Boa Vontade. De repente aparece essa pedra? De repente, em Cristalina, Paiva Neto está assistindo a televisão de madrugada. Ele teve aqui, que coincidência! Conversou com os construtores, o Onivaldo, o R.S. Soares, o Haroldo Franco da Rocha. Quando ele voltou para São Paulo, na madrugada, olha só, a manchete: foi encontrada a maior pedra de cristal pura do mundo, em Cristalina, 100 quilômetros daqui. Caramba! E ele falou para o administrador, o Haroldo, vá para lá e traga essa pedra, não volte sem ela. Resumidamente é essa história, mas é uma coisa muito mística. A outra é assim, são fatores de milhares de casos de pessoas que receberam cura, de materializações. Paiva Neto fazia aqui as reuniões na sala egípcia, e o sensitivo que vinha aqui, vários, né, sensitivos que participavam, então tinha um que tinha a força de materialização. E aí foi materializado rosas, objetos aqui no Templo da Boa Vontade. Pessoas que viram os seus entes queridos que já voltaram à pátria espiritual. Porque todos nós somos sensitivos, escreveu Paiva Neto, né? Todos nós somos sensitivos. E as pessoas vêm aqui têm o sentimento de sentir a presença de um ente querido, de ver um familiar, né? De receber uma cura. Alguns sentem, outros ouvem, outros veem. Exatamente. Outros olham, outros recebem um impacto, porque eles estão talvez assim tão tristes, agoniados. Eles chegam aqui e recebem um impacto do bem-estar, né? Aquilo provoca assim numa pessoa... Há um choque, lágrimas, né? Energético. Choro, exatamente. Pela condição espiritual que está a pessoa, né? Então há diversos exemplos. Só o nome do sensitivo, Amir Amiden. Faz essa materialização, várias materializações por aqui. Inclusive ali onde você passou, na homenagem, na galeria de homenagem, tem ali um coração em que foi materializado numa das suas visitas aqui. Fantástico, fantástico. Sexta pergunta, e já vem a sétima. Bom, Brasília, né? A ideia do plano piloto, do projeto do Niemeyer. E hoje Brasília, eu na aeronave, né? Observando uma modificação em todo o entorno de Brasília, né? A vegetação, novas construções. Você particularmente vê também que a cidade passa a perder um pouco da sua identidade, do seu projeto, enfim, da sua forma, em virtude talvez desses avanços urbanísticos, enfim, essas modificações. E olha que ela é tomada pela Unesco, mas percebe-se também que Brasília pode estar sendo alterada. Você me falou aqui nos bastidores que foi uma cidade projetada para, acho que 2 milhões, já está com 4, enfim. Você consegue enxergar também que ela está um pouco assim, diferenciando-se a sua identidade real, o seu projeto como cidade, seus traços? Como morador de Brasília há 20 anos, o Templo da Boa Vontade tem 32 anos aqui, mas eu, morador de Brasília de 20 anos, o que eu observo, Frank? Que Brasília é a asa sul, a asa norte, é o plano piloto, né? Depois você tem o Distrito Federal, que aí são compostos de mais de 30 administrações. Cada administração com as suas populações, como Taguatinga e Ceilândia, são as cidades com maior número de habitantes aqui do Distrito Federal. Mas eu vejo que Brasília, asa norte, asa sul, plano piloto, está sendo preservado. Sim. Agora, o ordenamento urbano das administrações, aí é muita gente. Hoje nós estamos com mais de 3 milhões de habitantes em Brasília. Infelizmente é uma realidade também. Bom, obrigado pelas 6 primeiras perguntas, a 7ª e última em posição selfie.